Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Nosso vídeo de hoje aí vamos trazer novidades sobre o amistoso dessa sexta-feira do Vasco contra o Atlético lá de Minas Gerais e mais um amistoso aí já definido para a próxima segunda-feira com outro time também lá de Minas Gerais e também vamos trazer novidades sobre o goleiro Ivan, que não está muito satisfeito com a atual situação dele no Cruz Maltino e também sobre 3 jogadores que podem pintar no Vasco aí já nas próximas semanas. Então eu convido todos vocês a acompanharem, né, assistirem o nosso vídeo aqui até o final. Peço também a sua ajuda, né? Peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida logo aqui embaixo do nosso vídeo. E você que está chegando aqui pela primeira vez, você que está conhecendo aqui o nosso canal, está conhecendo o nosso trabalho e quer ficar bem informado com as notícias do Vasco, fica a dica para você, se inscrever no canal. Lá embaixo tem um botão escrito inscreva-se bem grande, ou ele vai estar em vermelho ou ele vai estar em branco, dependendo aí do tipo de aparelho de celular que você está utilizando, mas não esqueça também de ativar o sino das notificações, que é um sininho bem pequenininho que fica logo ali embaixo para você sempre receber um aviso, né, uma notificação no seu celular assim que os nossos 3 vídeos diários vão ao ar aqui no YouTube. Combinado? Fechado? Então bora dar início ao vídeo falando aí sobre a preparação que o Vasco está fazendo, né, para poder fazer o amistoso aí nessa sexta-feira. O Vasco vai encarar o Atlético de Minas Gerais e tem novidade, tá? O Vasco também já tem outro amistoso marcado, vai encarar o Tupi, time que também joga, né, o Campeonato Mineiro na próxima segunda-feira. Então aí já temos 2 partidas, né, encaminhadas, 2 jogos aí marcados, uma na sexta, outra na segunda-feira. Lembrando que na sexta-feira nós teremos a transmissão desse jogo aqui no YouTube, né? A partida será transmitida às 7 horas da noite, horário de Brasília, e vai ser aí um bom primeiro teste, né, para ver como que a preparação está sendo feita, né? O Barbieri que está treinando muito forte, principalmente a parte física, né? Ele quer ter um time muito evoluído, né? Para que a gente não tenha problemas com lesão desde o início até o final do Campeonato Brasileiro, né? Ele quer um time muito saudável, mas além, obviamente, de ter um time, né, saudável, fisicamente falando, né, muito bem evoluído, ele não pode deixar de treinar a parte tática, né? Ele está preparando a equipe aí com diversos sistemas de jogos diferentes para poder encarar os diferentes adversários que nós teremos no decorrer ali da competição e, obviamente, vão ser importantes esses amistosos, né? Esses jogos treinos que o Vasco vai fazer de agora até o dia 14 de abril, quando estreia contra o Atlético Mineiro fora de casa. Então, agora é aguardar, esperar, né? Então, teremos essa semana aí de preparação, de treinamentos, né? A gente vai ter talvez aí a volta, né, do Andrei Santos, que já vai ter retornado à seleção brasileira. Não sabemos ainda se teremos o Puma Rodrigues, que jogou hoje, né, foi titular pela seleção uruguaia na vitória do Uruguai de 2-1 contra a Coreia do Sul, mas acredito que ele também possa estar retornando aí para a partida de sexta-feira e vamos ficar na expectativa para ver o Vasco em campo, né? A gente deve ver o Barbieri fazendo muitas alterações ali no decorrer do jogo, talvez ele monte um time para jogar o primeiro tempo, outro time para atuar na segunda etapa, né? Até para poder dar ritmo de jogo para jogadores que não são titulares aí da equipe vascaína. Beleza, galera? Mudando um pouquinho de assunto aqui agora, vamos falar sobre goleiro, né? Como a gente sabe, hoje o Vasco tem 3 goleiros no atual elenco aí para a temporada. Temos o Léo Jardim, que vem sendo titular, que foi comprado pelo Vasco junto ao Lille da França por 10 milhões de reais. Temos o Ivan, que é um goleiro do Corinthians, que foi emprestado ao Vasco até o final da temporada com a opção do Vasco ali comprar o jogador em definitivo. E temos um garoto ali da base, que é o Rolls, que é o terceiro goleiro nesse momento. Pois é, a situação é a seguinte: o Ivan, que chegou e quando veio para o Vasco começou a temporada como titular, né? Ele não tá tão satisfeito com o atual momento, né? Ele tá ali na reserva e, cara, ele vem vendo, né, a torcida principalmente do Vasco cobrar muito que ele ganhe oportunidades, né? O torcedor vascaíno vê no Ivan
um goleiro mais preparado, um goleiro tecnicamente falando, né, mais forte do que o Léo Jardim. O torcedor está um pouco insatisfeito aí com a situação que o Ivan perdeu a posição para o Léo Jardim quando o outro goleiro foi contratado de forma definitiva, né? E o Ivan tá vendo que a situação não está evoluindo, ele não teve chances, né, de mostrar ali o seu trabalho em jogos, né? E obviamente isso aí acaba diminuindo a probabilidade do Vasco comprá-lo em definitivo. Então, situação aí um pouco complexa no momento, né? O Corinthians, em certo momento agora, nas últimas semanas, chegou até a estudar a possibilidade de levar o Ivan de volta, né, para o Campeonato Brasileiro. Então, uma situação aí que não está muito bacana. Eu, particularmente, também acho tecnicamente o Ivan um goleiro melhor do que o Léo Jardim. Não estou aqui criticando o Léo Jardim, acho que é um bom goleiro, acho que é um goleiro que tem tudo para ajudar o Vasco, mas eu gostaria, né, que o Barbieri desse mais oportunidades para o Ivan desde o Campeonato Carioca e, obviamente, né, agora no Brasileirão, para a gente saber, testar e ver quem realmente é um goleiro melhor aí e a gente poder ter isso aí em mente, né, para o goleiro titular do Vasco até o Campeonato Brasileiro, né? Até o final do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre mercado da bola, porque o Vasco pode encaminhar aí 2 contratações ainda essa semana. E vai ficar aí engraçado, né? Que o Vasco está na dependência justamente do amistoso de sexta-feira. São 2 jogadores que pertencem ao time que vai encarar o Vasco na sexta, que é o Atlético de Minas Gerais. Trata-se ali de um dos destaques do Campeonato Mineiro, o atacante de 21 anos, David Braga, né, um jogador que ano passado na Copa São Paulo se destacou muito vestindo ali a camisa da Desportiva, se eu não me engano, né, foi contratado agora em definitivo pelo Atlético, e como eu falei, ele foi um dos atacantes ali que mais se destacou no Campeonato Mineiro, né, fazendo gols aí contra os grandes de Minas Gerais, Cruzeiro, Atlético, enfim, é um jogador ali de alta velocidade, um jogador de 1,85 m de altura, que com certeza não chegaria ao Vasco como um reforço de peso, e sim como uma aposta aí para a temporada de 2023. Então, a situação é a seguinte, o Vasco parece que já conversou, né, com os dirigentes do Atlético, né, o time que nós vamos encarar na sexta-feira, e o Vasco pediu ali para poder observar os dois nesse amistoso, né, que teremos aí nessa próxima sexta, né? Se os jogadores se destacarem, se os jogadores aí agradarem ao Maurício Barbieri, o Vasco vai dar ok, vai assinar, né, vai botar ali a tinta no papel, e são, como eu falei, o David Braga, atacante de 21 anos, e o outro, que é um jogador muito jovem, um volante de apenas 17 anos, chamado Carlos, né? Um menino que com certeza chegaria e talvez pudesse chegar até para voltar ali para o sub-20, mas enfim, hoje ele é titular, né, do time profissional do Atlético, abriu os olhos ali de alguns clubes de Série A, né, alguns clubes ali, como o próprio Cruzeiro de Minas Gerais, fizeram uma consulta aí em relação a esse jogador, mas o Vasco aí parece que avançou na negociação e caso o Barbieri goste das atuações, né, goste ali desses dois atletas na sexta-feira, o Vasco deve contratar essas 2 peças por empréstimo até o final do ano, com a opção de comprá-los ali ao fim da temporada. Agora falar de um meia argentino, Brian Aguirre, né, um jogador que vestiu a camisa da seleção sub-20, né, da Argentina agora no Sul-Americano, um jogador muito jovem, né, de apenas 19 anos. O Vasco sim demonstrou interesse, parece que fez um contato com o empresário do atleta, mas o Vasco ainda não fez ali nenhum tipo de proposta oficial ao clube do Brian Aguirre, né? Até porque a janela de transferências do futebol argentino, ela não está aberta no momento, né? Ela só volta a abrir novamente lá no mês de agosto. Então, talvez por esse motivo, né, o Vasco segue analisando o mercado, né, buscando opções ali para essa vaga de camisa 10 e talvez esteja no aguardo, né? Caso não ache, caso tenha interesse de fazer a contratação, talvez ali um pouco mais para frente, daqui a algumas semanas, possa aí voltar a entrar em contato e fazer uma proposta oficial. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, pedir mais uma vez para você deixar aquele like, se inscrever no canal e convidar você que quiser participar comigo do meu grupo de WhatsApp, né, dos membros do canal, para você fazer uma doação de R$ 20 no Pix aqui desse número que está na tela, mandar o comprovante também para esse número e aí a gente vai colocar você lá no grupo e também você vai participar do sorteio das camisas oficiais do Vascão. Beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!